Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, melhor aplicativo de futebol. Você quer saber tudo o que acontece no mundo da bola, acompanhar notícias, informações, acompanhar os melhores momentos a cada partida do Campeonato Brasileiro. Então você quer ter o Brasileirão na palma da sua mão, gratuito, assistindo os melhores momentos, você então baixa o OneFootball, o link está na descrição do vídeo, você faz aí o download e tem aí o OneFootball na palma da sua mão e o Campeonato Brasileiro. Os melhores momentos após cada partida você pode acompanhar pelo aplicativo do OneFootball. Bom, galera, vamos falar sobre o pós, né? Jogo desse empate do Flamengo com o Fluminense. O Jorge Sampaoli acabou falando algumas questões lá para os colegas repórteres que estavam presentes na coletiva de imprensa e temos alguns, destacando aqui algumas das falas do Jorge Sampaoli. Tem uma que eu acho muito pontual, uma condição que assim vai corroborando daquilo que a gente tem falado, daquilo que a gente já tem visto, diagnosticado há um bom tempo. O Jorge Sampaoli acaba falando sobre isso e sobre uma obrigatoriedade, né? Inclusive agora para o próprio Sampaoli, né? E ele vai ter que assumir essa obrigatoriedade de acordo com o que o Flamengo desempenhou contra o Fluminense. Então, por uma razão até lógica, aquilo, né? Você vai ter que melhorar e repetir o que deu certo, sobretudo sobre aspectos táticos. Aspecto esse que é aquilo, né? Tem maior controle sobre o Sampaoli. Evidentemente que ter esse controle sobre o aspecto comportamental sobre os jogadores também é fundamental, mas aí já é uma outra seara, a gente vai passar nesse vídeo sobre isso, mas aí já fica um pouco mais complicado, né? Mas vamos lá. Tem uma questão aqui que fala muito sobre a questão do Sampaoli insistir e persistir em alguns momentos com o Vidal, né? Ele inclusive foi perguntado sobre isso, a ausência, o porquê da não entrada do Vitor Hugo, e aí ele faz a primeira substituição, é ali o Vidal. Vamos entender aqui o que ele fala, né? As escolhas são de acordo com o que eu penso do jogo. Eu penso que o jogo me pediu um volante lançado de segunda linha. Arthur tem muita experiência em jogo de definição, mas Vitor Hugo é um jogador que eu tenho muito em conta, está crescendo muito e vai competir com qualquer jogador. O Sampaoli, assim como muitas pessoas quando falam do Vidal, falam o óbvio, né? Muito sobre o seu passado, muito sobre a sua experiência. E eu vejo muito isso, fala muito do Vidal, do que ele fez, não do que ele faz. O Vidal bota uma dinâmica, na verdade uma falta de dinâmica, né? Eu não acho que o Vidal seja o perebaço, assim, como tudo na internet é o 880, o preto ou branco, há um exagero. Não, não é isso. Não é falta de qualidade. É falta, de fato, de um ritmo um pouco mais acelerado que em alguns momentos são necessários. Seja para fazer a circulação da bola, tem que ser feito com mais automação, seja para um jogo de mais dinâmica de transição, de verticalidade. Eu vejo o Vidal muito, muito, muito lento. Não estou aqui negando a qualidade que o Vidal já teve ao longo da carreira, que é um fato, ou até mesmo a qualidade que ele possa vir a ter de acordo com uma rotação. Mas essa rotação do Vidal, muitas das vezes, na minha opinião, ela é incompatível com a necessidade que o Flamengo precisa naquele momento, né? O Sampaoli falou sobre a questão ofensiva. Os tempos de ataques foram neutralizados por muita densidade dos jogadores do Fluminense dentro da área. Penso que a gente deveria ter a possibilidade de finalizar mais de fora da área. Esse aspecto que ele fala sobre densidade é reunião dos jogadores, né, numa faixa do campo, como ele falou, dentro da área. De fato, o Fluminense, quando perdeu um homem, recuou todos, né, os jogadores, ficou atrás da linha da bola, todos muito próximos ali da defesa, tinha o único objetivo, se defender, até nem era tanto assim contra-atacar, era se defender, e aí o Flamengo, com até, corrobora o que eu falei, né, com uma passagem muito lenta, tal, de bola circulando, teve essa certa dificuldade. O Sampaoli fala sobre a falta de finalização. Esse diagnóstico, pra gente já ter acompanhado o Flamengo há muitos anos, já é de uma característica, inclusive, desse time. Finaliza muito pouco de fora da área. Finaliza muito pouco. Passa por uma, na minha opinião, característica dos jogadores, a grande característica dos jogadores, os jogadores do Flamengo finalizam pouco, e uma carência. Até mesmo esses principais jogadores do Flamengo, eles também não têm esse chute de fora da área. Inclusive hoje no Flamengo a gente pode contar na mão quais são os jogadores do Flamengo que dariam um certo perigo com um chute de média e longa distância. Isso é verdade, esse Flamengo chuta muito pouco, sempre chutou muito pouco de fora da área, e para um jogo como esse, com um panorama que teve esse diagnóstico, dessa densidade do adversário, a finalização de fora da área, evidentemente, ela é uma boa arma, nem que seja no mínimo, para gerar um rebote, né? Se não for para fazer o gol direto, finalização, no mínimo pode forçar com que o goleiro tenha um rebote e você briga pela segunda bola. Mas é verdade, falta essa característica aos jogadores do Flamengo, e não à toa o Sampaoli já viu ali, e a gente já tem comprovadamente visto isso. Dessas dois pontos do Sampaoli, na minha opinião, foram os principais na coletiva de imprensa, que nos traz assuntos que são muito importantes e têm muita relevância para a gente debater.
O primeiro é sobre, abre aspas, penso que hoje é um ponto de partida para o crescimento da mentalidade dos jogadores com esse escudo e a obrigação de fazer todos os jogos da mesma forma que hoje. Essa obrigação, inclusive, tem que ser próprio, é sua também, São Paulo. Porque pela forma que foi montado o time, a estrutura do time, taticamente, a ideia, essa mentalidade de se roubar a bola próximo à defesa do adversário, fundamental. Então, sem dúvida nenhuma, passa por essa relação de comportamento dos jogadores, que vai ser, né, que acaba sendo corroborado, ele vai falar agora, a gente traz o trecho que ele fala sobre isso, mas também sobre o modelo tático. Eu vou falar um pouco sobre isso, mais até do que a gente específico, né, sobre essa densidade que o Flamengo teve, essa forma ativa, agressiva e com as linhas de compactação, tudo muito, muito próximo. Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. A gente já falou no nosso pós, trouxe para vocês imagens, então tá aqui o link para quem não viu a nossa análise sobre esse empate do 0-0, onde o Flamengo ficou muito próximo, em alguns momentos esgoelando, forçando que o Fluminense saísse pelos lados, ou até mesmo buscando sempre que o Fluminense tocasse só para trás, não dando opção de prosseguimento. Não é à toa, a consequência do Flamengo ter tido domínio foi por essa proposta, por essa marcação, por essa aplicação e por essa execução dos jogadores, né? Se algum desses traços não tivessem sido cumpridos, para a proposta, a execução, não iria funcionar. Se funcionou, é porque isso deu certo e, sem dúvida nenhuma, passa a ser uma régua, passa a ser um norte, né, como queira, passa a ser uma referência para o Flamengo repetir, porque sem dúvida nenhuma foi muito bom, foi muito vistoso para o Flamengo e fez muito bem ao Flamengo esse comportamento. E aí ele complementa falando assim: eu valorizo muito o que passou no jogo, valorizo o domínio, o protagonismo, jogar contra um time confiante como é o Fluminense. Bom, isso é ser Flamengo de verdade, ser Flamengo com autoridade, se impor no Maracanã. De fato, o Flamengo foi protagonista, buscou o protagonismo, conseguiu ter o protagonismo. Infelizmente, faltou ali fazer o gol, teve uma oportunidade, desperdiçou, mas o jogo conseguiu ter. Agora aí abre aquele assunto nosso, que é o que a gente fala desse ciclo vicioso da seleção de comportamento, que passa, na minha opinião, não é pelo Sampaoli, porque isso já está enraizado no elenco do Flamengo, porque é o resultado da gestão do Flamengo. Ou seja, em algum momento, essa gestão paternal do Flamengo, ela alimentou, ela se tornou refém, com tanto paternalismo, ela se tornou refém, que os jogadores já, diretamente e indiretamente, fazem uma seleção de comportamento de qual jogo vai acionar o interruptor daquela famosa, né? Agora é a Vera, não tem a famosa Vera na nossa brincadeira, na pelada e tal? Eles fazem isso de uma forma direta, e isso acabou sendo, pelas conquistas e pelo paternalismo, foi normalizado, foi banalizado. O Sampaoli, ele acabou de chegar, mas ele já tem comprovações fidedignas de que isso acontece no intervalo de 2, 3, 4 dias de uma competição. Então, aquele mesmo grupo de jogadores que é capaz de fazer aquele jogo indiferente, indolente contra o Bahia, ele é capaz de fazer um jogo como esse, com uma aplicação como essa. Ou seja, ficou enraizado, o que prejudica o Flamengo na competitividade de Campeonato Brasileiro. 38 rodadas, campeonato muito longo, onde o jogador tem que querer. Se o jogador não quiser, se o clube não tiver inclinado, disposto a passar por indisposição, porque vai passar, porque não é moleza, não é Copa uma vez ali por semana, tal, 90 minutos, é jogo, é um processo longo e que você vai ser premiado só no final, então aí peca bastante. Então assim, fica mais uma vez claro esse exemplo. Vamos ver se o Sampaoli vai conseguir mover de acordo, né, com a sua gestão, porque em algum momento isso foi aplicado, foi tolerado e agora, direta e indiretamente, está impregnado no Flamengo, né? Tem que tirar, tem que remover esse comodismo que foi muito corroborado pelo paternalismo do Flamengo, de seleção de comportamento por parte dos jogadores. Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abração, tchau, tchau.